Olá, alunos, tudo bem? Bom, vamos dar seguimento então aos nossos estudos da psicologia analítica, da psicologia profunda de Jung. Vai ser um prazer ter vocês aqui nessa videoaula que vai dar continuidade não só à estrutura da psique, à estrutura do psiquismo, segundo Jung, como também a gente vai entrar em alguns outros conceitos importantes, como símbolo, como individuação. Isso mais para o final da nossa videoaula. Espero que seja muito útil para vocês, ok? Vamos lá comigo. Bom, na aula de hoje, a gente vai, justamente como eu disse para vocês, dar continuidade na noção da estrutura da psique para Jung. Jung, né, tem uma visão muito clara para nós do que é o psiquismo, de como que ele funciona, e a visão que ele tem parte muito do pressuposto de entender que o aparelho psíquico é uma coisa muito mais ampla do que. Deixa eu até desaparecer aqui para vocês conseguirem ler inteiro, né, é uma coisa muito mais ampla do que a gente está acostumado a pensar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num sistema freudiano de mente, de psiquismo, a gente vai ter algumas estruturas, né? O id, o ego, o superego, algumas organizações psíquicas. Vai ter a parte consciente e a parte inconsciente. Mas para Jung, o psiquismo ele é muito mais amplo, ele significa algo muito maior. Então a gente usa esse termo, né, psiquismo ou psique. A gente não está usando tanto a palavra mente aqui, porque a palavra mente eu acho que ela está muito associada ainda a uma visão ocidental, de uma certa racionalidade, do pensamento lógico. Então, a gente tenta evitar usar esse termo mente e usa mais o termo psique ou psiquismo para descrever esse conjunto de fenômenos subjetivos que é, né, algo que algumas pessoas vão chamar de alma, vão chamar de espírito, vão chamar de subjetividade, ou interioridade, enfim. Jung vai entender que essa estrutura que nos forma, que nos dá organização, é uma estrutura muito ampla que segue justamente esse mapinha aqui. A gente já viu esse mapa nas outras aulas e a gente parou, deixa eu desaparecer aqui, né? A gente parou no estudo né, de cima para baixo. A gente foi lá da consciência, então a gente estudou o mundo consciente, estudamos a noção de persona, que a gente vai entrar nisso, né? A noção de ego. Então vamos lembrar que o ego é o centro da consciência, né? Consciência e ego não são a mesma coisa. Você pode ter consciência de várias coisas que não necessariamente a partir do ego, mas geralmente é sim a partir do ego que a gente vai organizar nossa percepção consciente. O que isso quer dizer? Que, bom, você tem uma construção de identidade, você tem uma construção mental que diz: puxa, eu sou fulano, eu tenho tantos anos de idade, e a partir dessa experiência de ser alguém, de ter um ego, que você vai navegar no mundo. Aí a gente falou também, né, da parte um pouquinho mais abaixo, que é o inconsciente pessoal, onde estão presentes os complexos. Lembra? Aquelas estruturas psíquicas inconscientes que dizem respeito a um mesmo tema, a uma mesma. Um mesmo mecanismo psíquico que vai se agrupar e vai se aglutinar em um padrão de comportamentos, emoções que vão influenciar o seu comportamento e emoções e pensamentos conscientes, né? Então o complexo fica lá no inconsciente pessoal. E a gente tinha parado por aí. Então agora a gente vai querer entrar no inconsciente coletivo, nos arquétipos, na própria noção de self, esse inconsciente mais profundo que para Jung justamente era algo muito importante, para ele é a base, né, o umbigo, digamos assim, do psiquismo, diferente para Freud, inclusive essa é uma das grandes divergências entre os dois, né? O rompimento teórico de Freud e Jung passa muito por Jung entender que ele hipotetiza, ele teoriza de que o ser humano é atravessado por forças muito maiores do que apenas a sua construção individual de história, né? O seu complexo de Édipo, a sua estrutura pequena ali, né? Diferente de Freud, que vai se ater aos limites do que a vida individual daquela pessoa tá oferecendo. Então Jung vai ser muito interessante para nós, porque ele vai abrir caminho para a gente pensar coisas muito interessantes que dizem respeito. Deixa eu até voltar aqui para falar com você. Que é importante para a gente entrar em Jung, né? Eu já falei isso em outras aulas, vou repetir de novo. Existe um entendimento aqui para nós muito claro de que Jung vê o psiquismo como uma estrutura
em maior ou menor grau fragmentada, ou seja, existem vários blocos, existem várias partes que nos compõem, várias personalidades, a gente vai usar esse termo inclusive daqui a pouquinho, mas várias partes desse psiquismo que nos habitam, né? E o objetivo, portanto, se nós estamos fragmentados, né, o objetivo, né, ou a tendência do psiquismo é justamente a integração dessas partes, é o conhecimento dessas partes, é a boa convivência dessas diferentes partes nossas, né? É a esse processo, a grosso modo, que ele vai dar o nome do processo próprio da terapia e da vida, que é o processo de individuação, que não tem nada a ver com individualização, né? Individualismo é outra coisa. Aqui ele está falando do processo muito humanista, né? De se tornar quem é, de se apropriar das suas partes, das suas sombras e tomar muito conhecimento, né, ter traquejo, ter intimidade com as partes que compõem o nosso sistema psíquico. Uma das primeiras partes que a gente tem nesse nosso sistema, deixa eu voltar aqui para falar com vocês, é justamente a persona, né? Então, eu vou querer fazer apenas uma revisão aqui com vocês, justamente das partes que a gente já viu. Então, a gente já viu que a persona, ela diz respeito, né, a essa máscara social, a essa estrutura psíquica que todos nós temos, que é a estrutura da boa convivência. Então, o que que essa estrutura faz aqui conosco? Espera aí que não está aparecendo tudo que eu queria. Agora eu acho que está. Né? Então, a persona é a fachada do nosso psiquismo. É a nossa máscara social que a gente coloca para poder navegar bem nas relações sociais. Ela tem um serviço, né? Por que que ela existe? Por que que essa máscara existe? Ela é ruim? Não. Ela cumpre uma função importantíssima da gente se integrar socialmente, da gente sentir pertencimento, da gente sentir que a gente faz parte de tribos, de laços, de relações sociais, familiares, de amigos, da comunidade, da igreja. Então, tudo isso vai nos colocar diante de uma performance, né? A partir de algo que você sabe de uma certa forma que você está ajustando o seu comportamento. Então, por exemplo, você vai numa festa onde você não conhece ninguém. Você vai num evento que você não conhece ninguém. Talvez você fique um pouco mais tímido, você regule o seu comportamento um pouco naturalmente, né? Porque, puxa, não vou aqui fazer uma coisa e começar a contar um monte de piada. Eu não vou ser bem aceito aqui, eu preciso me integrar. Esse é o objetivo da nossa persona. Né? E daí, claro que a persona vai aparecer também na própria, digamos assim, na própria estrutura da terapia, né? O nosso paciente ele vai levar a sua persona, talvez como uma das primeiras estruturas para nos apresentar, falando: olha, eu sou isso. Inclusive, a gente entende que muito do nosso desafio de adoecimento mental pode passar, em muitos casos, por uma grande identificação com a persona, ou seja, eu confundo quem eu sou com a máscara social que eu apresento. Então, por exemplo, puxa, eu apresento para as pessoas que eu sou um excelente profissional. Então, se eu me identifico demais com essa persona, se essa figura, se esse personagem que eu coloco diante dos outros é o único personagem que eu tenho, quando eu mandar mal no trabalho, quando eu tiver um mau resultado no trabalho, eu vou sofrer, porque a minha identidade está vinculada a essa performance para o outro. Então, esse é só um exemplo de como a persona, essa camada mais superficial, pode ser mais desafiadora para a gente. Bom, tendo entendido isso, a gente vai começando a entrar, né? E a gente vai para a estrutura do ego, propriamente dito. O ego, justamente, tem essa característica de ser a base da consciência, a base da percepção. Então, quando você está num lugar, você vai experienciar esse lugar a partir do seu ego, a partir da sua identidade. Né? Então, geralmente você está numa relação social, você está numa conversa entre amigos, as pessoas falam as coisas e você ouve do lugar de isso que ele falou me afeta ou não? Como que é isso para mim? Você geralmente não vai para uma conversa se preocupando de como que aquela conversa está sendo para outra pessoa. Puxa, será que o outro está gostando? Não. Geralmente você se preocupa consigo, né? Então, esse eu, essa estrutura, é a base da consciência e é digamos assim, um monólogo, né? É consciente, a parte mais consciente que temos, assim, da nossa estrutura psíquica. Bom, a gente já viu isso também, né? Só repassando aqui para nós. Bom, uma próxima parte, e aí sim a gente começa a entrar no inconsciente,
nas duas grandes estruturas do inconsciente, que é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, a gente vai entender então que para Jung, nós somos formados em grande parte por uma estrutura, por um jeito subjetivo de organizar os conteúdos mentais, que é a estrutura do inconsciente. Ou seja, nós experienciamos a vida, né? Jung fala muito disso. Nós experienciamos a vida simultaneamente, prestando atenção em algumas coisas, memorizando algumas coisas, trazendo consciência para algumas coisas. E ao mesmo tempo, para poder fazer isso, a gente está excluindo outras coisas. A gente está não vendo algumas coisas. Agora, esse conteúdo todo que está para fora da consciência, ele não é imediatamente descartado, né? Ele fica armazenado em algum lugar. Então, aqui sim compartilha-se de uma certa visão freudiana, de que está no inconsciente pessoal conteúdos muito angustiantes, conteúdos que não podem ir para a consciência porque eles significam o rompimento de uma lei, o rompimento de uma regra, um desejo intercedido, né? Um desejo castrado, uma vontade de fazer algo que você não pode. Então tem aí uma represália, né? Assim, uma represa de conteúdos angustiantes, mas não só isso, né? Percepções, né? Você anda na rua, por exemplo, você vê muitos rostos quando você está andando na rua. Você não vai lembrar necessariamente de todos esses rostos. Você não vai ter memória. Mas não quer dizer que você não viu. E talvez você tenha armazenado, você tenha registrado todos esses conteúdos, as sensações, né? É tudo aquilo que você sente que é você, mas que não necessariamente você fica imediatamente acessível para você. Bom, o Jung vai achar muito interessante o inconsciente pessoal, porque ele vai ampliar justamente a visão freudiana, porque para Freud, o inconsciente dizia respeito somente a conteúdos. Eu estou aparecendo para vocês? Tô, né? Diz respeito justamente a somente conteúdos que são reprimidos devido à sua carga de angústia, né? Para o Jung, ele vai dizer que sim, claro, o inconsciente pessoal armazena conteúdos desafiadores, conteúdos que são bloqueados, reprimidos, mas também armazena muitas coisas, né? Uma das coisas que o inconsciente pessoal vai, inclusive, armazenar não apenas conteúdos angustiantes, mas os nossos próprios complexos. Então, de novo, só uma revisão aqui, né? Para Jung, os complexos são estruturas, né? São agrupamentos inconscientes de temas, emoções, conteúdos, assuntos que giram em torno de uma mesma problemática, né? Pedro, não entendi isso. Vem comigo. Bom, vamos pensar que quando você, por exemplo, desde que você é bebê, você passa pela experiência de ser cuidado, e aí com o tempo você vai acumulando experiências, memórias conscientes e inconscientes de ser cuidado. Então, todos nós vamos ter em alguma medida no nosso inconsciente pessoal um complexo de cuidado, de cuidador e de cuidado, né? Ou seja, nós fomos cuidados por muitos anos da nossa vida. Trocaram nossas fraldas, deram comida na nossa boca, nos fizeram dormir, uma infância inteira, muitos dias, muitos minutos, né, passando pela experiência de ser cuidado. Isso vai para Jung depositando aí, né, criando um caldo no nosso inconsciente da experiência de ser cuidado. De tal modo que quando eu vou na vida adulta para uma experiência de cuidar de um filho que agora eu tenho, ou eu vou cuidar de um parceiro, de uma parceira que está doente, eu vou ser influenciado, eu vou ser atravessado por todo esse complexo de cuidador, né? Ou seja, eu tenho um histórico, eu tenho um hard drive, né? Eu tenho uma memória, né? Talvez inconsciente aqui, mas que é um conjunto de todas as minhas experiências de cuidar e de ser cuidado. Então, quando eu vou para uma nova experiência, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou ativar esse complexo, eu vou canalizar esse complexo de cuidador vai me influenciar, vai me atravessar para eu regular o meu comportamento nessa nova experiência de cuidado que eu tô tendo. Então, isso é só um exemplo de um tipo de complexo. A gente pode ter vários, né? Por exemplo, Adler, né, que era um psicólogo também
Aí dessa mesma época de Jung, ele vai propor o complexo de inferioridade, ou seja, todos nós temos desde a infância uma estrutura psíquica inconsciente que é o complexo de se sentir inferior, de ver pessoas mais adultas, mais sábias, mais experientes e sentir-se à margem disso, né? Sentir-se para baixo, sentir-se, puxa, eu não sou tão bom quanto eles. Então, esse complexo vai nos acompanhar a vida toda, porque todo mundo vai em algum momento sentir, não uma, não duas, mas várias vezes na vida, sentir-se inferior, né? Se sentir menos competente, menos bonito, menos inteligente, menos capaz. Então, essa é uma experiência que não necessariamente é ruim, né? Mas que de fato vai, digamos assim, formar um primeiro circuito inconsciente. E toda vez que a gente for se sentir inferiorizado, a gente vai ser influenciado por essas marcas dos complexos, né? Os complexos equivalem, portanto, a essas estruturas do inconsciente pessoal. É como se fossem os órgãos, né? Eu até coloco essa imagem aqui que eu acho muito boa, né? Então é como se o nosso psiquismo, imagina que a nossa mente, né? A nossa alma aí tivesse órgãos, né? Pâncreas, fígado, pulmões. Então a gente tem essas grandes estruturas, né? O complexo materno, né? De cuidador e cuidado, o complexo de inferioridade, o complexo de sabedoria. E daí Jung vai explanar para nós alguns tipos de complexo. Bom, de novo, também tô só aqui fazendo uma revisãozinha, né. Vocês estão comigo, né? Beleza. Aqui eu dou alguns exemplos, né, o próprio complexo de Édipo, que todos nós teremos, o complexo de eu. Então olha só que curioso aqui para nós. Para Jung, um dos primeiros complexos que a gente tem é o próprio complexo de eu. Então para ele o ego é a manifestação consciente do complexo inconsciente do ego. Então, claro, toda vez que ao longo da nossa vida nos chamaram pelo mesmo nome, nos deram corpo, né, passaram a mão no nosso corpinho, a gente começa a entender que esse corpo é meu, que o meu corpo é diferente do corpo do outro, que fazem o meu nome na chamada na escola, quando eu vejo meu nome escrito por completo, quando eu recebo o meu RG, quando eu recebo o meu CPF, meu diploma da escola, meu diploma da faculdade, quando tem algum documento, quando me chamam pelo nome, tudo isso vai agrupando, né, experiências conscientes e inconscientes que vão girar em torno da ideia do ego, da ideia de que eu sou uma pessoa, né? Essa ideia se manifesta tanto no consciente quanto no inconsciente pessoal. Bom, nós havíamos parado nesta parte aqui. E agora sim que a gente vai entrar no bem bom, a gente vai dar continuidade aí na estrutura, das estruturas mais profundas para Jung. Por isso que a gente chama de psicologia profunda, né? Porque ela realmente vai se debruçar em tentar entender como que a mente funciona nesse nível profundíssimo mesmo. Bom, para a gente falar disso, a gente precisa falar, é claro, de inconsciente coletivo. Então, inconsciente coletivo, eu vou até voltar aqui para falar com vocês. Ele é uma suposição junguiana, ele é uma proposta de Jung. Jung preza muito, né, por ser um cientista, né. Ele não se considera um místico, ele não é um mago, ele não é um mágico, ele muito pelo contrário, ele quer ver o que há de possibilidade de estudo analítico, científico, desses conteúdos manifestos de algo que não se sabe explicar. Então Jung não está falando que o inconsciente é lá um Wi-Fi que você se conecta com as suas gerações passadas e usa uma substância psicodélica para se conectar com outras reencarnações. Não é desse lugar. O que o Jung está falando para nós, ele fala, olha, nas minhas observações, né, tanto etnográficas, né, nas tribos que ele visitou, quanto na sua experiência clínica, quanto na literatura, nas religiões, nas artes, ele vê que existem fenômenos sociais e individuais que não se explicam com a ciência da época, né? Que a ciência do estudo consciente das coisas não consegue explicar. Então, quando chega um paciente, por exemplo, e fala: "Olha, eu quero fazer uma coisa, mas eu estou sonhando com o contrário disso". Ou eu imagino que eu deveria fazer uma coisa, mas de algum lugar em mim vem um desejo de fazer o oposto. Ele fala: "Puxa, a gente tem um acesso ao consciente do que a pessoa está me falando, mas tem muito mais coisa ao redor desse consciente que está influenciando essa experiência desse sujeito". E é a isso que ele não sabe o que é,
que ele vai denominar de inconsciente. Então, o inconsciente não é um lugar, não é uma coisa, mas é mais uma proposta muito humilde do Jung falando assim: olha, nós não sabemos de tudo e a ciência clássica não consegue explicar tudo. Agora, portanto, já que esse inconsciente, ou já que os mecanismos de inconsciente não são acessíveis para nós, já que a gente não consegue de fato entrar lá, né, e ver quais são os mecanismos, né, dos sonhos propriamente ditos, né, eh eh, das próprias sincronicidades, das coincidências, né, ele vai ter um estudo muito interessante sobre isso. Ele vai falar: "Bom, já que a gente não consegue entrar lá, a única coisa que a gente consegue ter acesso é aos efeitos desses conteúdos e dessas estruturas inconscientes no mundo consciente". Então, de novo, eu vou usar o sonho aqui, né, a gente vai falar de sonhos mais pra frente, mas por agora, eu queria dizer assim, quando Jung fala de que o sonho, ele representa conteúdos inconscientes ou de que o sonho é uma imagem ou imagens do inconsciente, ele não está falando de que o sonho é uma manifestação do inconsciente. Quando você vê imagens num sonho, você sonhou com alguma coisa. As cenas que você está assistindo no sonho não é o inconsciente manifestado, mas são representações dos conteúdos inconscientes. Faz sentido para você? É como se fosse assim, imagina que você, tá assistindo uma cena pela televisão, e nessa cena da televisão, estão aparecendo personagens, estão aparecendo figuras que estão contando uma historinha ali. Mas a coisa de fato, ó, o teatro de fato, está acontecendo em outro lugar que você não tem acesso a ele. Não só você não tem acesso a onde está acontecendo o teatro, como a imagem está distorcida. Não é uma imagem fidedigna ao que está lá. Você não está vendo uma câmera em HD do que está acontecendo lá no inconsciente. Você está vendo imagens simbólicas do que está acontecendo lá. Por isso que o estudo de Jung, né, o estudo do inconsciente para Jung, opera muito a partir da ideia de que é como se fosse, né, ou seja, ele não vai dizer o que o inconsciente é. Ele vai dizer, olha, baseado no que está se manifestando aqui, nos sonhos dos meus pacientes, nos meus estudos aqui, eu consigo hipotetizar que pode ser como se o inconsciente tivesse essa forma, essa estrutura. E é aí que ele vai fazer, dentro desse cuidado metodológico, a proposta do inconsciente coletivo. Então, ele vai supor, baseado nos seus estudos, falou: olha, peraí, existem pessoas de tribos diferentes que viveram em períodos diferentes, mas que relatam ter sonhos muito parecidos, que diziam respeito aos mesmos conteúdos sociais. Ele vai entender que existem manifestações arquetípicas em diferentes sociedades que vão sempre, né, tentar dar uma narrativa para as experiências humanas, né? Então, por exemplo, a experiência arquetípica do luto, né? Então, toda tribo humana vai tentar lidar com o luto de alguma forma, né? Portanto, ele vai hipotetizar que ao longo da história da evolução da espécie, nós vamos criando, né, como se nós fôssemos criando um arcabouço de memória inconsciente para lidar com determinadas experiências. E esse jeito, essa tendência de lidar com essas experiências é o que ele vai chamar de arquétipo, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente na aula. Mas basicamente, o que eu estou interessado aqui em conversar com vocês da ideia do inconsciente coletivo, justamente, né? Da ideia de que existe justamente um algo que eu não quero dizer conecta, porque eu acho que essa palavra é horrorosa aqui, mas há algo que é compartilhado entre todos os seres humanos, que são conteúdos inconscientes profundos, que não dizem respeito à sua história pessoal, mas dizem respeito à história coletiva da espécie. Bom, no inconsciente coletivo, como vocês viram aqui nesse slide, está justamente estão armazenados, digamos assim, os arquétipos. Então, opa, peraí, eu não virei aqui para vocês. Os arquétipos são tendências ou predisposições da psique humana estruturadas a partir da repetição ancestral de determinadas experiências, como o luto, o amor, o medo, o conflito,
a coragem, né. Então, ele vai dizer que, olha, por exemplo, diferentes tribos, diferentes sociedades têm como narrativa a ideia de um herói. Então, toda religião, toda história, toda tribo, mais ritualizada ou menos ritualizada, com mais mitos ou com coisas mais práticas, mas toda história, toda sociedade tem alguma história de um herói, alguém que desbrava um novo mundo e conquista uma nova terra e que vai diante de um grande monstro e com muita coragem supera um obstáculo. Então, todo ser humano vai ter dentro de si o potencial arquetípico de colocar-se diante da vida numa posição de herói. Assim como nós também vamos ter, por exemplo, a experiência ancestral de guerra, a experiência ancestral de você ter que ir lá e defender a sua tribo, defender as suas ideias, ir lá correr um determinado risco, né, guerrear, ser guerreiro, guerreira, né, para poder ter uma certa proteção, para ter uma conquista, enfim. Então ele vai dizer justamente que em todos nós habita em alguma medida o arquétipo do guerreiro, uma tendência natural que, dadas as circunstâncias, né, pertinentes na vida, vão estimular que esse arquétipo se manifeste através de imagens, através de comportamentos, através de hã, coisas mais ou menos conscientes. Então, ele faz uma comparação muito interessante aqui para nós. Ele diz o seguinte, vou voltar até aqui. Falou: "Bom, nós sabemos, pela biologia do corpo, que o corpo tem, né, carrega consigo biologicamente alguns instintos, né. Então a gente fala do instinto animal, do próprio instinto humano, né, que vai naturalmente buscar comida, que vai naturalmente buscar procriar, vai buscar abrigo. São tendências naturais do corpo humano, fruto de uma evolução de milhares e milhares de gerações de humanos e mesmo seres antes dos humanos, né, na nossa história evolutiva compartilhada com os animais, a gente vai ter aí tendências naturais do corpo, né. Então a gente sabe, por exemplo, que bebês tomam, por exemplo, o bebê toma um susto, quando chega um barulho muito alto, ele toma um susto naturalmente, mesmo que ele nunca tenha ouvido um som alto né, na sua vida, mesmo que seja a primeira vez, ele se assusta, né. A gente sabe que a gente tem a tendência natural de procurar comida. Você não precisa fazer esforço, não precisa ensinar um bebê a procurar comida. Ele vai tentar, né, quer seja chorando, quer seja apontando, ele vai instintivamente responder ao ambiente a partir dessa força que vem do corpo, que não foi ensinada, certo? Bom, Jung faz a mesma teoria para o psiquismo. Ele fala: bom, se o corpo humano carrega milhares e milhares e milhares de experiências geracionais ancestrais que colocam nele um instinto natural, possivelmente a nossa consciência, que também foi, né, se desenvolvendo ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, nosso aparelho psíquico, né, a nossa consciência e a nossa inconsciência, isso também foi evoluindo, também foi se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, né? A gente também pode ter instintos psíquicos, ou seja, tendências naturais de comportamento, de pensamento, de emoção. É a esses conteúdos instintivamente naturais, né, que brotam aí do próprio inconsciente coletivo, é isso que ele vai chamar justamente de arquétipo. Nesse sentido, né, os arquétipos estão estruturados no inconsciente coletivo e são os núcleos dos complexos. Chegamos aqui numa coisa importante, hein? Então, vamos lembrar da nossa rodinha aqui, né, da estrutura do psiquismo? A gente sabe que, né, de cima para baixo, de fora para dentro, brincando assim, nós temos o mundo da consciência, a persona, da persona temos o ego tem uma sombra, certo? Ali já no inconsciente pessoal, e no inconsciente pessoal vão ter ligações para os complexos, né? Ou seja, esse ego é como se fosse o resultado, é como se fosse uma equação, né, cujo resultado é a somatória das influências dos complexos. Então, se eu tenho um complexo de inferioridade aqui muito forte no meu inconsciente pessoal, esse complexo de inferioridade vai influenciar, vai atravessar a minha experiência consciente do ego. Você está vendo que tem uma ligação. Agora, o complexo de inferioridade, ele também vai ter no seu núcleo, na sua base ali,
uma ligação com os próprios arquétipos. Então é como se o arquétipo fosse o chefão, digamos assim, fosse o grande molde que vai estruturar aquele complexo, que vai influenciar aquele ego. Deu para a gente construir essa linha aqui? Né? Então, é quase como se fosse uma ordem de hierarquia, digamos assim. Não sei se Jung gostaria dessa palavra, mas a critério didático, né? É como se fosse uma hierarquia que vai ter, então, uma base arquetípica de um determinado conteúdo, né? Que vai estruturar o nosso complexo individual, que vai influenciar o nosso ego. Por exemplo, né, nós temos, para Jung, diversos arquétipos, né? Um arquétipo, por exemplo, o arquétipo materno, o arquétipo da grande mãe, né, ou da noção de novo, mãe não no sentido necessariamente feminino, mas mãe no sentido arquetípico daquilo ou daquela que nutre, que cria, que gera, né, a grande imagem da árvore da vida, né, de Gaia, das deusas da fertilidade, do seio materno que dali vem o leite da vida, todas essas imagens, né, que a gente tem, vão apontar para uma hipótese do Jung, falando: olha, todas essas culturas têm algum tipo de deusa da feminilidade, deusa materna, grande mãe, e eu imagino, portanto, que exista um conteúdo arquetípico ancestral, coletivo, do arquétipo da grande mãe. E daí, claro, né, quando você vai, né, para uma experiência de ser mãe, ou de ser pai, por exemplo, ou de ser um cuidador de alguém, de um animal, você vai acionar né, você vai, de novo, acionar não é uma boa palavra, mas você vai ser atravessado, vai ser influenciado aí pelos seus complexos de cuidador, de cuidado, né, de ser cuidado e de cuidar. E esse complexo está conectado ao grande arquétipo, né, por exemplo, da grande mãe. Essa é a estrutura que a gente quer construir aqui com você. E aí, de novo, né, o arquétipo, como está armazenado, digamos assim, né, como ele está localizado, também localizado não é uma boa palavra, eh, mas ele está aí, né, no inconsciente coletivo, ele não consegue se manifestar, não aparece um guerreiro na sua frente, aparece uma pessoa toda de armadura. Não. O que a gente tem no nosso psiquismo, na pequena rodinha do nosso ego consciente, é a manifestação de imagens, né. Por isso que tem ali o último ponto, que nós só conseguimos perceber os arquétipos por imagem, nunca pelo acesso a eles em si, pois eles são inconscientes. Então, de novo, Jung ele está sendo muito reservado aqui. Ele está falando: olha, o mundo humano, a cultura humana, tem imagens, né? A estátua de Vênus, a deusa da feminilidade. Ah, você tem a estátua de não sei quem, e o conto da mãe que perdeu o filho e gerou outro filho. E daí no conto grego, no conto dos egípcios. Então ele vai falar: olha, a gente tem narrativas, a gente tem imagens, mas não temos acesso aos arquétipos em si, né? Bom, nesse sentido, pessoal, ele vai dizer que. Deixa eu até ver se eu estou desaparecendo aqui para vocês. Não estou, deixa eu desaparecer. Ele vai dizer, né, justamente que ao longo da evolução da espécie, né, pensa, né, desde seres microcelulares até justamente a evolução, né, de todas as espécies de animais, até chegar nos mamíferos, até a gente conseguir chegar na experiência humana, a gente vai ter uma construção enorme de depósitos inconscientes, né, uma filogênese de conteúdos ancestrais que vão poder nos influenciar na hora que a gente talvez enfrentar um desafio parecido com esse que a nossa espécie já enfrentou. Então, por exemplo, nosso corpo, né, diante do perigo, ele vai entrar num circuito de luta ou fuga, né? O sistema simpático é ativado, cortisol, adrenalina. A gente sabe que tem uma resposta automática do corpo diante do perigo. Quer seja um chefe que tá te ameaçando demitir, ou quer seja um tigre no meio da savana que está ameaçando te comer, te morder, a resposta do corpo vai ser a mesma, vai ser uma resposta de perigo, né, diante do perigo. E assim como o corpo tem essa resposta diante do perigo, o psiquismo também vai acumular esse instinto mental, digamos assim, para tentar responder aos desafios, quer seja o tigre, quer seja o chefe. E é essa resposta
que vai ser organizada pelas grandes estruturas arquetípicas da humanidade. Bom, vamos seguir aqui com um trecho de um resuminho aqui que pode ser bem bacana. Vamos ler juntos, pessoal. Bom, segundo Jung, os arquétipos são estruturas psíquicas comuns a todos os seres humanos e constituem a herança arcaica da humanidade. É importante notar que Jung não acreditava que alguém pudesse perceber diretamente um arquétipo. Pelo contrário, alguém só pode notar sua existência observando as imagens ou símbolos que se manifestam como resultado de sua existência no inconsciente. Então vocês estão vendo aqui que ele está falando, olha, não dá para acessar o arquétipo, não dá para ativar o arquétipo, bem termo do marketing, né? Ativar arquétipo. Não, não tem nada disso. Essas são forças potentes, inconscientes, que vão se manifestar para nós apenas numa superfície no formato de imagens, né? Imagens, símbolos, representações, né? Como Jung afirmou, existem tantos arquétipos quanto há citações típicas na vida. Então, de novo, não é que tem 2, 3, 4 arquétipos, né? Ele vai dizer que qualquer experiência humana que é compartilhada entre todos vai possivelmente ter um arquétipo lá atrás organizando, balizando o nosso comportamento. Então, experiências de luto, experiências de perda, experiências de ganho, experiências de criatividade, de superação, qualquer experiência humana que todo ser humano vai passar tem o potencial arquetípico. Vocês estão comigo, né? A repetição infinita gravou essas experiências em nossa constituição psíquica. Não apenas na forma de imagens cheias de conteúdo, mas inicialmente apenas como formas sem conteúdo, representando apenas a possibilidade de um certo tipo de percepção e ação. Os arquétipos do inconsciente coletivo têm uma base evolutiva profunda, e Jung os considerava partes herdadas da psique. Olha que interessante, partes herdadas da psique, né? É como se ele estivesse falando, olha, quando você nasce, não nasce só um corpo, né? Um corpo que lhe foi dado, né? Pelo espermatozoide, o óvulo ali, que também vieram de outros corpos, né? O nosso corpo ele é fruto de uma tradição ancestral, de vários corpos que se juntaram para produzir o nosso. Assim como no corpo, nós também herdamos alguns conteúdos da psique. Mas não conteúdos só culturais da vida cotidiana prática aqui, né? Histórias antigas, não só isso, mas conteúdos inconscientes, né? Segundo Jung. E ali, para terminar, né? Jung considerava óbvio que, assim como o corpo evoluiu ao longo de longos períodos de tempo, também a psique deve ter desenvolvido certas predisposições. Palavrinha-chave aqui para nós. Então, os arquétipos vão instigar, vão estimular certas predisposições. A gente tem uma predisposição a responder diante de uma determinada experiência, né? Fazendo eco, ecoando ali os comportamentos que milhares de pessoas antes de nós já tiveram, através dessa suposta teoria dele aí do inconsciente coletivo, justamente. Bom, tendo entendido isso, a gente vai entender, por exemplo, né, que alguns arquétipos simples para nós de entender. O arquétipo materno, o arquétipo do herói, da criança, o arquétipo do mago, do sábio, do guerreiro. E aí a gente vai ter as diversas imagens, né? Quer seja, né, do tarô, quer seja dos filmes de cinema, quer seja da Marvel, quer seja das histórias de quadrinhos, quer sejam as cantigas ancestrais de uma tribo oriental. Onde quer que a gente vá, a gente vai poder identificar, né, essas grandes estruturas de imagem, né, quer seja o xamã da tribo representando esse mago, quer seja o papa representando uma figura de sabedoria dentro da religião católica, quer seja o professor, que é aquela pessoa que sabe coisas e vai te explicar equações de química e física, e ele tem um conhecimento da natureza que você não tem, né, tudo aqui dentro do arquétipo do mago, né? Todo mundo vai ter também experiências, né, de trapaça, de engano, de confusão, de desconfiança, de traição. Isso também acompanha a história da humanidade. Então, a gente também carrega o potencial arquetípico para isso. Bom, fiz uma leve introdução aqui a arquétipos, né? E aí a gente vai ver um grande arquétipo para Jung. E aqui o negócio vai levantar todo, tá? Vai comigo. Bom, para Jung, deixa eu só voltar aqui. Onde estão vocês? Você está aqui.
Então, seguindo aqui, né, a gente vai ter a ideia de que o primeiro grande arquétipo humano é o próprio self. Então, self, aqui para nós, self na noção junguiana, não é o self de Rogers, né? Então, para Rogers, dentro da abordagem centrada na pessoa, a gente tem o self como o que talvez seria o ego, né, assim, o ego ampliado ali, claro, com uma visão muito bacana do Rogers, mas que é bem diferente para Jung. Para Jung, a noção de self é, o grande eu, né, então, a noção de que todas as culturas compartilham uma visão, quer seja espiritual, quer seja religiosa, ou quer seja uma visão prática, de um eu maior do que o pequeno ego, né. Então, todos nós vamos ter na nossa vida mesmo, né, a experiência da gente se sentir ampliado, da gente sentir que: "Puxa, há 1 ano atrás, há 2 anos para trás, minha cabeça era desse tamanho, eu pensava de maneira super rígida, eu era, sei lá, né, tinha uma visão de mundo muito pequena, até que a minha visão se expande, minha visão se amplia e eu me torno algo maior do que eu era, né, algo mais amplo, algo mais integrativo". Então, Jung vai hipotetizar que a base do psiquismo todo é o grande self, é a estrutura do grande eu, né, que está no inconsciente e que está tentando organizar aí a experiência consciente. Então, olha que interessante. Eh, a gente entende que, minimamente aqui, existem 2 grandes estruturas, eu não diria egóicas, mas 2 grandes estruturas do eu. Existe o ego e existe o self. São coisas diferentes. Então, como que a gente poderia colocar isso na prática? Deixa eu voltar para falar com você. Bom, se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que chega para fazer terapia, né? A pessoa chega e fala assim: "Olha, eu vim fazer terapia porque eu não aguento mais. Eu tô, fumando muito, sei lá, eu tô num vício, eu tô numa relação difícil, eu não aguento mais essa relação. Eu estava nessa relação por muitos anos, mas agora eu não aguento mais". Então, você vai concordar comigo que, usando o paradigma do Jung, a gente vai poder entender que tem uma estrutura, eu vou chamar aqui o ego tentando sobreviver, desenvolvendo os seus mecanismos de defesa, os seus sintomas, né? Que é esse ego que vai tentar, por exemplo, começar a fumar para evitar essa angústia, ou que vai se relacionar, né, com essa pessoa que não está fazendo bem. Então, tem uma parte que está na repetição compulsiva daquele comportamento que gera sofrimento. Essa é uma estrutura. Agora, quando essa pessoa chega e fala, eu não aguento mais isso, você concorda que tem uma outra estrutura mais sábia, mais ampla, que tá falando: "Olha, eu não quero mais viver assim, eu quero viver de outra forma". Então tem um jeito em nós que está vivendo dentro dessa compulsão, e tem uma outra parte em nós, uma outra estrutura em nós, que está intuindo: "Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda". Porque essa parte não vai conseguir fazer isso, porque ela está no meio do rolê. Ela está sofrendo, mas ela está dentro da sua tentativa de fazer dar certo, né. É preciso uma visão mais ampla, né, uma ampliação de visão para conseguir, né, fazer com que esse ego faça uma escolha diferente de comportamento. É essa ampliação, né, que a gente vai intuir que vem do self, justamente. Então, quando vem alguém pedir ajuda, tem alguém sofrendo e tem alguém dentro dessa pessoa querendo ajudar. Tá comigo? Faz sentido, né? Ou seja, há vários impulsos em nós, né? O impulso egóico, pequeno, da sobrevivência, da tentativa de adaptação através da persona, e tem uma outra tendência em nós, da integração, da ampliação, né? Justamente uma tendência de tentar se desenvolver naturalmente, de tentar ampliar a sua experiência psíquica de viver. E é a isso que Jung vai dar de self. Então, para ele, self é o arquétipo ancestral. É o objetivo máximo a gente se conectar com o self. Para encerrar essa parte aqui, eu queria, né, retomar a metáfora da casa. Né? A ideia de que, por exemplo, nós temos, usando uma certa metáfora de casa, a gente pode entender que quando você vai chegar, você vê a casa toda bonita ali, é a persona, né? Ou seja, se o psiquismo é uma casa, a gente tem a persona como a fachada. Eu quero que os vizinhos vejam que a minha casa é bonita. Eu quero mostrar para o mundo uma fachada bem bonita. Persona.
O ego, propriamente dito, somos nós que estamos ali, né, tentando viver naquela casa com vários problemas, com vários desafios. É o centro da consciência que está levando aí, essa pessoa para os diferentes cômodos. Os cômodos, né, os diferentes quartos, o quarto da bagunça, o quarto da alimentação, o quarto do medo, são os nossos complexos inconscientes, né? São, essas partes aí que dão cor para a nossa personalidade, que dão cor para as nossas experiências vividas, né? O nosso inconsciente pessoal vai ser a estrutura desse sótão, é o que está sustentando todos esses complexos, né? É onde estão armazenados aí as bases desses quartos. Os arquétipos lá do inconsciente coletivo vão ser as estruturas da casa, né? De fato, o assentamento em cima do terreno, que é o próprio inconsciente coletivo. Então vamos pensar que quando você está construindo uma casa, por exemplo, aquele terreno existia antes de você construir essa casa, você concorda? Você não cria terra do nada, né? Eu criei uma casa porque antes disso aqui tinha um buraco até o centro da terra. Não, já tinha uma terra ali. Então, essa terra sobre a qual a gente ergue a nossa alma, que a gente ergue o nosso sistema psíquico, é o nosso inconsciente coletivo compartilhado com os seres humanos. E aí o self seria, digamos assim, o arquiteto da casa, o arquiteto que você não conhece, mas é o que quer desenvolver a melhor casa para você, o que quer buscar a integração entre os cômodos, né, e que vai tentar, né, sem você ver, mas vai tentar te ajudar, digamos assim, a integrar esses quartos para você não viver numa casa fragmentada, numa casa bloqueada, uma casa que esteja toda caindo aos pedaços. Então, essa é uma metáfora interessante para a gente poder seguir entendendo um pouco assim de fora para dentro o que, que é o psiquismo para Jung. De novo, o que é o ser humano? O ser humano é tudo isso, é toda a estrutura dessa casa. Não é só o ego. Né? Então, nós também somos os nossos complexos. Nós somos os nossos arquétipos, porque eles nos influenciam, eles nos atravessam, eles também são a gente. Então, quando a gente entende isso, a gente entende a visão de Jung, que era realmente de colocar para nós uma visão extremamente, hã, como que eu posso falar? Ampliada do que significa ser humano. Ser humano não é só essa barata tonta que fica tentando fazer as melhores escolhas racionalmente. Nós somos um ser conectado com energias subjetivas muito importantes, muito grandes, né. E isso é uma visão muito bacana do Jung. Bom, seguindo no vídeo, né, a gente vai dar seguimento aqui, eu vou, na verdade, fazer até uma outra videoaula separada, com alguns outros conceitos centrais. Algumas outras, visões, deixa eu até desaparecer aqui, de Jung, né, para a gente poder falar justamente de individuação, falar mais da dinâmica do inconsciente com o consciente e falar também, hã, enfim, de como tudo isso pode aparecer na clínica. Isso eu deixo para uma próxima videoaula, tá bom? Espero que nessa videoaula você tenha entendido agora, pelo menos tenha tido uma boa introdução a quais são as partes do psiquismo para Jung. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.